Jeremias capítulo 8, versículo de número 4 até o versículo de número 12. Eu quero ser breve, eu não estou podendo falar muito. Eu fiz um canal aqui no dente, estou com os dentes todos cheios de ponto. Estou falando aqui com dificuldade. A língua vai roçando do lado dos pontos e incomoda mais do que tudo. Jeremias capítulo 8, versículo de número 4. A gente vai ficando velho aí. É porque eu não quero perder os dentes para não usar chapa, né? Coloca um monte de parafuso, um monte de coisa aqui que é só misericórdia. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: e disse-lhes, mas assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 8, versículo 4: cairão os homens e não se tornarão a levantar, e se desviarão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Eu ouvi atentamente, mas não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha e a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como podes dizer: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena dos mestres da lei? Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria teriam? Portanto, darei às suas mulheres a outros, e os seus campos a outros possuidores. Desde o menor até o maior, cada um deles se entrega à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se, pelo que cairão entre os que caem e tropeçarão quando eu os punir, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que esse é um texto conhecido de toda a igreja nesta noite. E eu confesso de que, pedindo Deus uma palavra para estar compartilhando com a igreja nesta noite, Deus, pelo seu Espírito Santo e na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegou ao ponto de nos direcionar para esse capítulo de número 8, que vai falar justamente sobre o pecado que é castigado justamente em relação à vida do povo de Jerusalém e em relação à apostasia do povo daquela época. Todo mundo sabe, não é de contrário à sabedoria da igreja,
de que a palavra apostasia refere-se justamente ao termo negar a fé ou abandono da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porém, Deus chega ao ponto de usar a vida do profeta Jeremias para profetizar justamente para o povo de Israel, para o povo de Judá, louvado seja o nome do Senhor, acerca de andar mais do que tudo de maneira diligente diante da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Porém, irmãos, quando o Senhor usa a vida do profeta, ele chega ao ponto de mencionar algumas coisas interessantes, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo em relação a algumas indagações feitas pelo próprio povo de Jerusalém, dizendo mais do que tudo: olha, o Senhor está dizendo de que nós estamos nos apostatando da fé, mas de maneira nenhuma, continuamos firme através da fé convicta em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, irmãos, não adianta apenas falar, é necessário agir. Existem pessoas que muitas das vezes chegam ao ponto de falar algo, mas as atitudes não condizem com aquilo que está sendo dito. Louvado seja Deus. E justamente nos nossos dias atuais é de que há uma preocupação muito grande, louvado seja o nome do Senhor, no que se refere em relação à apostasia no meio do povo evangélico. Você sabia que infelizmente existem pessoas que estão na igreja, mas já apostataram da fé há muito tempo, vivem apenas uma vida, louvado seja o nome do Senhor, superficial. Chegam ao ponto até mesmo de dizer, como diz aqui a palavra do Senhor, paz, paz, eu vivo em paz. Mas na realidade, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, já não tem paz faz muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou ao ponto de proferir, como proferia justamente o povo de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, quando chega ao ponto de dizer, louvado seja Deus, olha, como nós chegaremos ao ponto de nos desviar da nossa carreira? De jeito nenhum. Deus, ele tem me dado ministério, Deus, ele tem me dado uma vocação, eu fui chamado, louvado seja o nome do Senhor, para determinada coisa, louvado seja Deus. Porém, a atitude, louvado seja o nome do Senhor, não condiz com tudo aquilo a qual está sendo proferida com as palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E em ser, justamente, irmãos, em relação a isso, que a minha preocupação, louvado seja Deus, preocupação essa, a qual teve o próprio Deus para com a vida do povo de Israel, para com a vida do povo de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu estou vendo, louvado seja o nome do Senhor, apenas, louvado seja Deus, o que está diante dos meus olhos. Estamos na condição de Samuel, quando vai justamente para levantar um rei e olha para aqueles que são altos, formosos, robustos, fortes, e na concepção de Samuel, olha, vai ser esse aí, não, por certo vai ser aquele, não, com certeza vai ser aquele outro, louvado seja Deus. E o próprio Deus chega ao ponto de dizer: olha, Samuel, você vê apenas como vê o homem, aquilo que está patente diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor, olho e sondo para dentro do coração. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente mostram mais do que tudo uma certa fortaleza, porém lá no fundo mesmo, louvado seja o nome do Senhor, está numa decadência espiritual muito grande, já apostatou da fé há muito tempo, já começou a negar a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, de maneira muito ampla, louvado seja Deus. Mas nesta noite, meu querido, Deus, pelo seu Espírito Santo, chegou ao ponto de me incomodar e me trazer esta palavra para o teu coração, para o meu coração, para verdadeiramente nos advertir e dizer: olha, cuidado
louvado seja o nome do Senhor, com a apostasia que está tomando conta de muita gente. Mas tudo isso é por quê, Senhor? Porque conforme diz a palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou em outra tradução diz, quase todos se desviarão, se esfriará. Louvado seja Deus. Isso tudo é o que, pastor? Prenúncio da vinda de Jesus. Aquilo que outrora era errado, hoje já não é mais. Aquilo que outrora era pecado, hoje infelizmente para algumas pessoas já não é mais. Louvado seja Deus. E é isso, irmãos, vai começando a entrar dentro do coração do crente e vai minando as suas forças até chegar ao ponto em que ele olha e fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não sei o que eu estou fazendo dentro da igreja. Para que eu ir para a igreja? Para que eu vou estar lá dentro daquela igreja? Qual a finalidade de estar indo para a igreja praticamente todos os dias? Louvado seja o nome do Senhor. Só vivo em luta, só vivo em prova, só vivo em desgraça, só vivo na miséria. Louvado seja Deus. Isso tudo é prenúncio da apostasia. Mas Deus, pelo seu Espírito Santo, chegou ao ponto de tocar no meu coração para dizer: olha, guarda o que você tem, para que ninguém tome aquilo que é a tua coroa, que Deus tem preparado para mim e para você. Mas só vai receber quem, pastor? A Bíblia diz: aquele que vencer. Aquele que vencer, irmãos. Ao que vencer. E como chegaremos ao ponto de detectar algumas coisas em relação à apostasia? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe o que chegamos ao ponto de detectar justamente nesse texto? É a incapacidade, aleluia, de considerar as nossas ações. A incapacidade de considerar as nossas ações. É o que está justamente no versículo de número 6 desse capítulo 8. Eu ouvi. Quem ouviu? Quem ouviu? Jeremias. Quem ouviu? Olha só. Eu ouvi atentamente, mas não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Deus chega ao ponto de dizer: olha, eu ouvi e cheguei ao ponto de ouvir atentamente, mas não falam o que é reto, e ninguém há que se arrependa da sua maldade. A incapacidade, louvado seja o nome do Senhor, de considerar as nossas ações, leva muitas das vezes, irmãos, à apostasia. Pessoa que chega ao ponto: olha, filho, minha querida, está errado, não é assim não. A pessoa que considera, irmãos, e não quer deixar mais do que tudo que a apostasia seja impetrada dentro do seu coração, ele considera o seu erro, sabe? Considera o seu erro e chega ao ponto de se arrepender. Eu errei, está errado, então não é por aqui, não é dessa maneira, não é dessa forma que se deve agir. E a pessoa, irmãos, que tem essa capacidade de chegar ao ponto de reconhecer o seu erro, ele está chegando ao ponto de não deixar que a apostasia tome conta da sua vida e do seu coração. Mas quando não, aí diz a palavra de Deus: olha, eu ouço atentamente, mas infelizmente a pessoa se diz de que está no caminho reto. Diz: não, está certo, do jeito que eu estou fazendo está certo. E não adianta pastor falar, não adianta ninguém me falar que é de outra maneira, porque a minha cabeça é meu guia. Tem alguns que vão mais além. Só se Deus descesse do céu e falasse para mim cara a cara. Eu ouvi atentamente. O Senhor, irmãos, louvado seja Deus, o Senhor
Sabe por que razão Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? É porque era um homem que era falho assim como eu, assim como você. Mas diferentemente de outras pessoas, quando ele chegava ao ponto de errar, ele chegava ao ponto de dizer: eu pequei. Não transmitia o erro para ninguém. Fulano, não faz igual não faz igual Adão. Não fez igual Adão. De chegar ao ponto de dizer: Senhor, foi o Senhor que errou. Porque o Senhor me deu essa mulher aí, ó. O Senhor errou. Davi era homem segundo o coração de Deus, irmãos, porque ele reconhecia quando ele errava e pecava, ele chegava ao ponto de reconhecer as suas falhas. Não transmitia o seu pecado ou a sua culpa para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só, irmãos, existe um versículo da palavra de Deus. Alguém lê para mim Provérbios capítulo de número 6. Olha só, vamos ler a Bíblia, né? Provérbios capítulo de número 6. Livro de Provérbios. Olha só, capítulo de número 6 e o versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor até o 32. Provérbios capítulo 6 e o versículo 26 até o 32, que diz assim: pois, capítulo 6, versículo 26, pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da sua própria vida. Tomará alguém fogo no seu seio, em que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os pés? Assim é o que dorme com a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não é desprezado o ladrão que furta para saciar a sua alma quando está morrendo de fome. Contudo, se for apanhado, pagará 7 vezes mais, ainda que lhe custe todos os seus bens e a sua casa. O que, porém, adultera com uma mulher tem a falta de entendimento. O que tal coisa faz, destrói a sua alma. Porém, a Bíblia chega ao ponto de dizer, olha só que indagação interessante. Alguém aqui chegaria ao ponto de se submeter a colocar um chão cheio de brasas e tirar o seu sapato e andar por cima das brasas? Alguém teria essa coragem? Alguém teria coragem, principalmente as mulheres, de chegar ao ponto de colocar álcool em seus seios e jogar fogo? É o que diz a palavra de Deus, irmãos. O interessante é de que aquilo que é mal a gente não quer fazer. Aquilo que parece mal, né? Não, isso aí eu de jeito nenhum. Não, isso aí longe de mim fazer essa coisa. Só que tem outras coisas que são piores do que isso. E muitas das vezes o homem e a mulher chegam ao ponto de fazer e ainda se põe no direito, irmãos, de um ato de incapacidade tão grande de não reconhecer o seu erro, de não ser humilde o suficiente para chegar ao ponto de reconhecer: não, eu estou errado, não era desta maneira, não era desta forma, não é desse jeito que se deve agir, não é desta forma que se deve se exercer. Louvado seja o nome do Senhor, tamanha condição, louvado seja Deus. Mas, irmãos, tem pessoas que infelizmente chegam ao ponto de agir, sabe? É porque já, infelizmente, irmãos, olha, já se apostatou da fé faz muito tempo. Quando a gente não chega ao ponto de detectar, não termos mais aquela capacidade de reconhecer as nossas ações, sendo elas muitas das vezes até contrárias à vontade de Deus, e não nos arrependermos, é porque já estamos longe de Deus faz muito tempo. Muito tempo.
O Senhor chega ao ponto de dizer: olha, me honra com os seus lábios, cantam, exaltam o meu nome, mas o coração já está bem longe de mim. Louvado seja Deus. Cheguei ao ponto de uma terça-feira ministrar acerca de que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não, irmãos. Meu Deus do céu, já esqueceram? E não conheciam a Deus, mas não exerciam a função de sacerdotes, mas já estavam apostatados da fé faz muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E não se restringiu apenas aos dois, não. Até o pai, que era o sacerdote mor, o cabeça, estava sentado, acomodado em sua cadeira, ouvindo tudo que os filhos estavam fazendo, ciente de tudo, mas mesmo assim, sem condição humanamente falando, né, com capacidade para chegar ao ponto de tomar uma atitude, de se levantar, era conivente com o erro deles. Ah, filho, filho, eu estou triste com vocês. Estou sabendo que vocês estão pintando e bordando aí, ó. Olha, papai do céu não gosta. Papai do céu não gosta. Não faça isso mais não. Quando vai ver, está pensando que é uma criança de 2, 3 anos. É um marmanjo ou uma marmanja de 13, 15, 20, 30 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi atentamente. Louvado seja Deus. Olha só o que diz, irmãos, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui todo mundo vai conhecer. Gálatas capítulo 6, eu quero que alguém leia para mim. Versículo 7. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. Ju, pode ler. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba, irmão. De Deus ninguém zomba. Não erreis. De Deus não se deixa escarnecer. Esse escarnecer fala-se justamente no termo em relação a zombar. De Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se chegarmos ao ponto de semear coisas boas, lá na frente nós vamos colher coisas boas. O que acontece é que a pessoa, o ser humano, ele vive o hoje, ele vive o agora. E muitas das vezes esse hoje, esse agora, se for de uma maneira positiva, servirá de bênção não apenas para ele, mas também para as suas gerações. Porque eu deixo dizer uma coisa aqui, irmãos. O nosso Deus, ele visita gerações. Então aquilo que eu chegar ao ponto de fazer hoje, amanhã ou depois na geração das minhas filhas, se foi algo de ruim, elas chegarão ao ponto de pagar. Deus chegará ao ponto de visitar primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Não erreis. Irmãos, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém chega ao ponto de escarnecer. Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus não é, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, uma marionete, em que possamos chegar ao ponto de pintar e bordar e achar que tudo, louvado seja Deus, Deus tem que estar propenso a nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, Deus ele nos ama muito. É por esse motivo que ele chegou ao ponto de nos dar esta palavra, olha, cuidado. Talvez existem pessoas que já estão quase apostatando da fé. Tem pessoas, e eu digo isso, irmão, olha, pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor chegou ao ponto de me revelar que tem pessoas que estão na condição justamente de Asaf, já está com os pés assim, ó, quase próximos a escorregar. Mas nesta noite eu te aconselho a fazer como fez esse homem, em reconhecer justamente a sua fragilidade e buscar mais do que tudo fazer o que, pastor? Se aproximar mais de Deus. Bom para mim é se aproximar mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As nações estão se corrompendo, o mundo está vindo de mal a pior, mas o meu negócio é com Jesus, irmão. O teu negócio é com Jesus. É
pense que o teu pai vai te salvar, não, filhinha. Filhinho, o teu pai também não te salva, o teu pastor não te salva. Os membros da igreja não salvam o pastor. Aleluia! Louvado seja Deus, a salvação é individual. Louvado seja Deus. Olha por onde você anda, guarda. Louvado seja Deus, os teus caminhos diante da presença de Deus. Não é porque fulano faz que eu vou fazer também. Não é porque Beltrano está agindo dessa maneira, é que eu vou também agir também da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. É com muita luta, é com muita peleja, é com muita dificuldade. Mas feliz daquele que chegou ao ponto de chegar lá no céu e ouvir: servo bom e fiel, foste muito fiel um pouco, sobre o muito eu vou te colocar agora. Entra para o gozo do teu Senhor. E aí diz a Bíblia que o Senhor vai tirar, sabe, irmão? Vai chegar ao ponto de tirar talvez um lenço espiritual e vai chegar ao ponto de fazer, sabe o quê? Enxugar do meu, do teu olhos toda a lágrima. Dizendo dessa maneira: aqui você não precisa chorar mais não, minha serva. Aqui você não precisa chorar mais não, meu servo. Acabou. Acabou. Louvado seja Deus. E feliz daquele, irmãos, que chegar lá. Oh, meu querido, Chamacaia Sura. Irmãos, triste será para alguém chegar ao ponto de si, a chegar ali e procurar, irmãos. Louvado seja Deus. É claro que bem verdade que a gente vai estar tão feliz. A primeira coisa que nós vamos fazer é querer ficar olhando para Jesus, é andar nas ruas de ouro, de jaspe, de muro de cristal. Louvado seja Deus. Vem a minha casa que vai já estar lá feitinha. Louvado seja Deus. Mas a gente depois vai ficar querendo saber: e cadê o irmão fulano de tal? Cadê os da minha família? Está tudo aqui? Será que está tudo aqui, os da minha família? Louvado seja Deus. Será que a minha esposa veio? Será que as minhas filhas também veio? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não erreis. Irmãos, Paulo chegou ao ponto de dizer claro, dizendo nessa carta aos Gálatas: não erreis. E ainda ele chegou ao ponto de dizer, sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Todos aqueles que eu pego na Bíblia, irmãos, e começo a folheá-la, ler, examinar, vou ver que todos aqueles que brincaram com Deus tiveram um resultado muito triste. Todos aqueles que zombaram de Deus tiveram um resultado muito triste. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só o que diz o versículo de número 7 desse capítulo 8 do livro de Jeremias. Eu quero falar sobre outra causa da apostasia. Sabe o que é, irmãos? É o descuido. Olha só que eu vou falar o termo. É o descuido em relação às Escrituras. Você sabia que infelizmente já não se dá mais o devido valor em relação ao aprendizado da palavra de Deus? Hoje as pessoas buscam mais, sabe? Não, tem culto público, eu vou porque eu quero ver Deus falar. Tem show gospel, eu quero ir porque lá eu vou ver meu ídolo, minha ídola. Tudo é ruim de português. Já pensou? Não, esse negócio de culto de ensinamento, não, isso aí não. Isso aí é coisa para... Isso aí é coisa para a irmã Tel. Não, porque a dirigente do ciclo de oração, ela tem que estar lá. Isso aí é coisa já para a irmã Val, que já está com seus 110 anos, é coisa para ela estar lá. Eu sou novo. Louvado seja o nome do Senhor. O descuido em relação às Escrituras. Irmãos, hoje a pessoa já... Não, eu trabalhei a semana toda, pastor. Eu levantar para ir para a escola bíblica dominical. Eu tenho tanta ocupação, pastor, você não sabe. Pastor, você não sabe, eu tenho tanta ocupação. Eu estou deitado na minha cama. Olha, só pensando quantas ocupações. Quando eu levantar 11h30, eu tenho que chegar a tomar café. Eu tenho que chegar. Não, melhor, eu tenho que escovar os dentes. Melhor, eu tenho que lavar o rosto, não é claro? Não, melhor, eu tenho que me vestir.
Não, tem outros que já vai para a mesa, nem se veste nem nada. Vai de camisola mesmo, já vai de pijama, vai de cirola mesmo, já senta lá, quer tomar café. 11h30 da manhã, domingo. Enquanto aqui existe ainda um povo que está orando. Senhor, 8 horas da manhã eu estou aqui. Oh Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, né? Aí chega por volta de quase meio-dia, aí vem dar a paz do Senhor com os olhos inchados, cheio de remela. Descuido, irmãos, em relação ao aprendizado das Escrituras é muito grande. E o que levou a esse povo à apostasia foi justamente essas coisas. Primeiro, não considerar as suas ações. Precisamos reconhecer as nossas ações. Quando eu erro, eu tenho que ser homem suficiente para reconhecer as minhas ações. Errei, pequei, irmão, irmã, me perdoa. Errei, falei o que não devia, fiz o que não deveria fazer. O interessante é que em uma certa ocasião Davi já estava prestes a ir para a cidade do pé junto, e chegou ao ponto de dizer, chamou seu filho Salomão e disse para ele assim: olha, eu vou para a cidade onde todos estarão indo. Eu vou para aquela cidade onde todos estarão indo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. E aí eu vejo Salomão olhar assim com os olhinhos brilhando, pensar que ele ia chegar e ia falar alguma coisa, né? Olha, eu vou te dar muita riqueza, muita coisa boa. Mas o pai olha para ele e fala assim: seja homem. Ah, o William está falando que é homem. Aleluia! Seja homem. Aleluia! Seja homem. Olha só, irmãos. Agora chegaram ao ponto acerca do descuido das Escrituras, acerca do aprendizado da palavra de Deus. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha e a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como podeis dizer: nós somos sábios? Nós somos sábios. Eu não preciso ir para um culto de ensinamento, eu não preciso ir para uma escola bíblica dominical, eu nem preciso fazer um curso de teologia, eu não preciso. Sou sábio. Basta eu pegar a palavra de Deus e ler, que é o suficiente, né? É o suficiente. Mas o Senhor chegou ao ponto de dizer: louvado seja o nome do Senhor. Como podeis dizer isso? Nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena dos mestres da lei. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria teriam? Que sabedoria teriam? Se eu chego ao ponto de rejeitar justamente o aprendizado da palavra de Deus. E outra, irmãos, vamos e convenhamos, não adianta também chegar ao ponto de estudar e não colocar nada em prática de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Não vai adiantar de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só o que diz. Alguém lê para mim Oséias, capítulo 4 e o versículo de número 6. Capítulo 4 e o versículo de número 6. Oséias, capítulo 4 e versículo 6. Pode ficar de pé e ler. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja o sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Está vendo, irmão? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quem é que chega ao ponto de esquecer? É o próprio Deus. Deus chega ao ponto de esquecer desde o prezado momento em que chegamos ao ponto de rejeitar. Rejeitar. Louvado seja Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste.
Tu rejeitaste. Isso quer dizer o que, pastor? Então que tem? Tem, irmãos. Tem escola bíblica todo domingo. Tem culto de ensinamento. Tem escola teológica. Nós temos tanto aparato à nossa disposição, mas a pessoa rejeita. Eu conheço jovem que ele não sabe um versículo sequer de cor, mas pergunta a escalação do time lá do Parque São Jorge, que ele sabe tudo. Sabe, né? Sabe, meu Deus do céu. Sabe muito bem. Tem crente que ele não sabe, irmãos, olha, chegar ao ponto de manusear a Bíblia. Você sabia disso? Que tem crente que ele não sabe manusear a Bíblia. Fala assim, abra para mim aí no livro de Obadias, no livro de Sofonias. Pastor, existe esses livros aqui? Agora fala para ele, pastor, eu sei passar de fase. Estou lá, eu vou pegar não sei o que, vou pegar mais não sei o que lá, e agora vou dar um raio Jung, vou dar um raio Chang, e vou dar um raio ultravioleta, um supersônico. Tá. Tu rejeitaste, mas o Senhor chegará ao ponto de rejeitar também, irmãos. Rejeitar. Quem gostar, coma. Quem não gostar, irmãos, coma pouco. Mas quem gostar, coma muito. Mas a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode chegar ao ponto de sorrir. Pode também fazer bico do tamanho de um tamanduá-bandeira. Irmãos, a palavra vai ser pregada também da mesma maneira. Toma quem crê. Louvado seja Deus. O que eu não quero é que a apostasia chegue dentro do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ore por mim pedindo bênção. Ore por mim pedindo maldição. Mas ore por mim. Louvado seja o nome do Senhor. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Por quê? Porque tu rejeitaste. Rejeitaste. Tem tudo à tua disposição, né? Tem tudo à nossa disposição. Não, olha, tem pior, irmão. Meu Deus do céu. Tem pessoa que só misericórdia. Da Bíblia não sabe nada. Mas pergunta lá da novela lá que sabe até... Sabe? Quando o ator fulano de tal vai morrer. Não, olha, aquele galã, ele vai morrer na cena tal. Sabe até, misericórdia. Jesus, meu Pai. Meu Deus. Deixa eu ir mais à frente, senão daqui a pouco a oração vai ser aquela. Leva logo, Jeová. Não deixa chegar janeiro, não. Eita, meu Pai, não deixa chegar janeiro não, Senhor, leva antes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Outrora estava sem palavra, e agora eu, Senhor, tenho vos dado palavra. Tomai a pouca, palavra para que tudo possa sentir efeito dentro do teu coração. Tema cheio, meu cobras, me coloco nessa noite, diz o Senhor, como um bom pastor, que chega ao ponto de até mesmo dar a vida pelas suas ovelhas. Diz o Senhor, eu sou o pastor, Lomei, Comai, Ossupe, Kenderépia, e nada lhe faltará. Sou eu, Deus, que te conduzo a pastos verdejantes, a águas cristalinas. Sou eu, Deus, que faço desse Labracaiacé mesa no deserto para crentes aqui. Não deixa a apostasia tomar conta do teu coração, não. Glória a Deus. Não deixa, louvado seja Deus, que a apostasia tome conta do teu coração, não, meu querido. Não deixe. Louvado seja Deus. Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, Senhor, é verdade, eu falhei. Senhor, eu pequei. Senhor, o teu Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele chega ao ponto, sabe, de incomodar. Ele chega ao ponto de incomodar, ele fica lá, filho, está errado, filho, filha, está errado. Oh glória, oh
Chega ao ponto de transgredir como transgrediu Davi. Chega ao ponto de reconhecer: eu pequei. Oh Senhor, eu pequei. Glória a Deus. Chega ao ponto de dizer, como disse Davi no Salmo de número 51: Senhor, tem misericórdia de mim. Apaga todas as minhas transgressões. Senhor, deixa eu te dizer uma coisa: eu pequei. Em pecado eu fui formado no ventre da minha mãe. Senhor, eu sou próprio, eu sou muitas das vezes falho, eu sou muitas das vezes até mesmo pecador. Mas eu te peço algo, Senhor, nesta noite: não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, renova em mim o Espírito reto. Senhor, dá-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque eu já nem sei se o Senhor vem me buscar hoje, se eu vou para o céu. Se o Senhor cortar o fio da minha existência, eu não sei qual é a minha direção. É por esse motivo que ele se humilhou. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. Nós temos a Bíblia, irmão. A Bíblia, ela chega ao ponto de nos orientar como a gente deve se portar em relação à sociedade. A Bíblia nos dá a direção, como é que devemos nos portar em relação à nossa vida conjugal, sentimental, à nossa vida espiritual. A Bíblia nos dá, irmãos, a direção, como é que eu devo me portar no meu trabalho, diante das autoridades constituídas. A Bíblia nos dá exemplo para tudo, nos dá orientação em tudo, irmãos, em tudo. Mas são poucos aqueles que têm verdadeiramente o desejo de querer vir aprender. Eu já vi pessoas, irmãos, aqui mesmo dentro da nossa igreja, que chegou ao ponto de dizer que só vai voltar para a escola dominical depois que tirar essa coisa banal, que é esse negócio de escala de aula, porque tem pessoas que são incapazes de dar aula. Oh, Lebachuri Cananabria. Lebachuri Cananabria. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não rejeita não, querido, não rejeita, não faça acepção de pessoas. Irmãos, a Bíblia nos dá direito, a Bíblia nos orienta até como devemos tratar esse tipo de situação. A Bíblia chega ao ponto de dizer: olha, considere os outros superiores a você. Considere os outros superiores a você. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Atos capítulo de número 17. Lê para mim, eu preciso terminar, irmão. Não vai dar para concluir o estudo. Louvado seja Deus. Atos capítulo 17 e o versículo de número 11. Alguém lê para mim. Ainda tinha mais 4 folhas, mas não dá para a gente terminar não. Deixa para outra ocasião. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Oh, meu Pai. Eita. Viu aí? Você não precisa chegar ao ponto de... porque o pastor está falando. Não, querido. Se você não quiser acreditar em tudo isso que eu estou pregando aqui, faça como os irmãos de Tessalônica, né? Faça aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esses foram mais nobres do que os estavam em Tessalônica. E chegaram ao ponto de fazer o quê? De que receberam de bom grado. Mas se não quiser receber, não tem problema nenhum. É com você, Deus. E outra, não adianta só receber também, tem que fazer como eles fizeram. Sabe o que? Receberam a palavra e depois foram fazer o que? Examinar cada dia nas Escrituras se estas coisas que o pastor está falando é verdadeiras. Ele está falando tudo isso. Deixa eu pegar e vou examinar. Deixa eu chegar ao ponto de estudar para ver se tem fundamento tudo que ele está falando. Tudo que ele está falando. Os que, ora, esses foram os mais nobres do que
os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia, todo dia, nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, precisamos reconhecer, irmãos, antes quando a pessoa já não, olha, para você detectar se você está ou não se encaminhando para uma vida de apostasia, primeiro, é quando a pessoa não consegue mais reconhecer os seus erros, as suas ações, erros não, as suas ações, quando a pessoa já não consegue mais reconhecer as suas ações. Segundo, quando infelizmente, irmãos, chega ao ponto de já não ter mais nenhum tipo de apetite espiritualmente falando, para estar lendo melhor, examinando as Escrituras Sagradas, participando muitas das vezes de uma escola bíblica, não tem mais vontade de estar em um culto de ensinamento. Quando a pessoa já está querendo mais do que tudo, irmãos, olha, apostatar da fé, automaticamente são dois sinais primordiais. É bem verdade que eu tinha muitos outros para estar falando aqui, mas o tempo não me é mais permitido. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma outra oportunidade nós estaremos retornando para esse tema, para falar justamente o restante de tudo aquilo que ainda precisa ser dito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tomem cuidado, louvado seja Deus. Irmãos, eu creio, segundo tantos acontecimentos, de que já estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Já estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O Senhor já está próximo, mas muito próximo de estar vindo buscar a sua igreja. Ele já está à porta. E quando se diz à porta, diz em relação de que ele apenas está esperando o Pai dizer: filho, vai lá, pode ir, traga a sua noiva. Louvado seja Deus. E aí chegará ao ponto de vir para buscar, diz a Bíblia, um povo zeloso, especial e de más obras. Boas obras? Tem certeza? Um povo zeloso, especial e de boas obras. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como diz o nosso irmão Blanco, falando francamente com o Jardim Planalto, para que possa servir, irmãos, não apenas para esta igreja, mas outros mais, em nome do Senhor, de advertimento em relação à nossa vida espiritual. Tome cuidado. Quando você chegar ao ponto de não conseguir mais reconhecer as suas ações, pode ser apostasia. Quando você já não tem mais desejo de aprender a palavra de Deus, quando não tem mais desejo de estar em um culto de ensinamento, de um culto até mesmo de escola bíblica dominical, pode ser prenúncio justamente da vinda da apostasia. Tome cuidado, irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, ó Deus, por mais uma noite a qual o Senhor nos concede. Despede-nos em paz e regresso aos nossos lares em segurança, dando-nos uma noite de descanso, um sono reparador, preparando-nos para o dia de amanhã, todos os dias, Senhor, da nossa vida até o dia da Sua vinda gloriosa, hoje e sempre. Amém, Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor possa estar com toda a igreja e todo possa dizer um amém bem forte. Mais forte ainda o abraço que você vai dar